Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fabrício Schmidt, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje eu quero avançar com vocês a parte denominada estrutura, tá? Estrutura e formação das palavras, tá, gente? Então vamos avançar esse conteúdo aqui. Primeiramente, os vídeos anteriores nós estudamos quem? Nós estudamos a parte dos encontros vocálicos, do qual estudamos concomitante os ditongos, os tritongos e os hiatos, encontros consonantais perfeitos, encontros consonantais imperfeitos, os nossos dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos, tá? Do qual eu falei para vocês que a gente deve estudar outros dois conteúdos junto, concomitante. Quais sejam eles? A parte de divisão silábica e a parte de acentuação gráfica. Na sequência, no vídeo depois que eu faço, esse vídeo é a parte de acentuação gráfica, tá? Então, na acentuação gráfica, nós estudamos quem? A parte das proparoxítonas, a parte das paroxítonas, nos nossos das nossas oxítonas, dos nossos monossílabos tônicos, fazendo a distinção entre os nossos monossílabos átonos, que são todos regras gerais. Depois entramos nas regras específicas, que elas se sobrepõem às regras gerais, e em consonância a esse conteúdo, hiato, ditongos de pronúncia aberto, nosso acento diferencial, acentuação dos verbos ter e vir. Agora eu quero avançar com vocês, não mais e no primeiro nível da linguagem, ou seja, na parte fonética e fonológica, mas sim na parte da morfologia, tá? Então vamos colocar aqui morfologia. O que é morfologia? Meu Deus do céu, professor, me ajuda. O que é morfologia? Vamos lá. Morfo, pessoal, para nós aqui agora, sem sombra de dúvida, é o que? Forma. Forma de quem, Fabrício? Forma dos vocábulos, tá? Vocábulos? O que é vocábulos, Fabrício? Eu nunca vi esse termo. Tá correto esse termo? Sim, pessoal. Nós temos que fazer uma distinção entre palavra e entre vocábulo, tá? Então isso aqui é muito importante para adentrarmos propriamente nesse conteúdo denominado estrutura e formação das palavras, tá? Então vamos colocar aqui, vocábulo é diferente de quem, pessoal? É diferente de palavra, tá? Podemos resumir isso aqui em breves considerações, que nem todo vocábulo é uma palavra, mas toda palavra, sem sombra de dúvida, ela é um vocábulo, tá? Atentem para isso aqui, vou repetir. Nem todo vocábulo é uma palavra, mas toda palavra, sem sombra de dúvida, é um vocábulo, pessoal. O que quer dizer isso aqui, então? Qual a diferença entre vocábulo e qual a diferença entre palavra? Palavra, para nós, é uma unidade da língua que na fala ou na escrita tem significação própria e existência isolada. Como assim, pessoal? Vou colocar um exemplo aqui, tá? Você, tá? Então eu estou falando com uma pessoa aqui agora. Você vive em que país? Então, ponto de interrogação. Então agora a pessoa, só vou colocar aqui o nosso travessãozinha, tá? Como se fosse marcar, obviamente, o nosso diálogo aqui agora. Então eu mudei, tá? Você vive em que país? E ele vai dizer simplesmente isso aqui, pessoal. Brasil. Ponto. Esse Brasil aqui para nós, dentro desse contexto agora, ele sem sombra de dúvida é o que para nós? Exato, uma palavra. Palavra é a unidade da língua que na fala ou na escrita tem significação própria e existência isolada. Diferente de quem, pessoal? Diferente do vocábulo, tá? O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que o fato de eu ter palavra, que ela é diferente de vocábulo e de vocábulo diferente de palavra, não quer dizer, pessoal, não quer dizer que vocábulo não tem o que? Significação própria e muito menos existência isolada, tá? Não é bem isso dali, pessoal. Calma, 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 tá? Aqui
poderia muito bem citar, semi-parafraseando, tá? O eminente linguística brasileiro Joaquim Matoso Câmara, ele vai falar o seguinte, tá? Que há 3 formas de vocábulos. O que acontece com os nossos vocábulos, então? 3 formas de vocábulos. Tem os vocábulos livres, tem os nossos vocábulos ditos dependentes, e depois, em consonância a isso, tem os nossos ditos vocábulos que são presos, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Há algumas pessoas que acabam identificando o vocábulo como um sinônimo de palavra e palavra como um sinônimo de vocábulo, tá? Então, o que acontece aqui? Que a maioria dos linguistas concorda que vocábulo e palavra são conceitos bem próximos. Sim, são conceitos bem próximos, tá? Muitos confundem vocábulo como sinônimo de palavra e palavra como sinônimo de vocábulo, tá? Mas a diferença é que a palavra aqui, gente, tem significação própria e existência isolada, tá? Isso não quer dizer que o vocábulo não tem. Não é bem assim, gente, tá? O que acontece? Como eu já tinha dito anteriormente, toda palavra é um vocábulo. Logo, alguns vocábulos são chamados de palavra quando tem significação própria e existência isolada, tá? É aí que eles meio que tangenciam, eles meio que se confundem, quase entram como sinônimos. Tem que dar uma cuidada aqui. Fabrício, me dá um exemplo de um vocábulo agora conhecido por formas livres, como é o caso aqui agora, tá? Substantivo, poderia muito bem colocar aqui, poderia colocar adjetivo, verbo, alguns advérbios e numerais. Fabrício, me dá um exemplo agora aqui de dependentes ou até mesmo de presos. Quem são os nossos ditos aqui vocábulos presos, pessoal? Então a gente tem que dar uma olhada nessa partezinha. Por quê? Porque alguns vocábulos aqui agora, entre livres, dependentes e até mesmo nessa parte aqui de presos, existem diversas, tá? Que eu poderia muito bem colocar aqui. Quem são os artigos, as conjunções, as preposições e assim sucessivamente, tá? Então, obviamente esse conteúdo é um conteúdo que ele não cai em prova, pessoal, mas é estritamente interessante. É sempre bom a gente saber esse conteúdo antes de adentrar propriamente no conteúdo dito, tá? Então, o que acontece? Vamos acompanhar aqui agora. A morfologia, portanto, é a parte da gramática que estuda a forma dos vocábulos, realmente, tá? Então, morfo significa o que, pessoal? Forma, tá? Então, a gente vai começar a estudar as formas dos nossos ditos vocábulos aqui agora. Lembrando que nem todo vocábulo é uma palavra, mas toda palavra é um vocábulo, tá? Cabe, portanto, fazermos uma breve distinção entre o que é palavra e vocábulo, pois nota-se que em muitos concursos públicos existe a utilização dos referidos termos de maneira aleatória. Realmente acontece isso, pessoal, ou seja, um concurso pode muito bem cair assim, na parte de acentuação, vai ter lá, por exemplo, revolver, paróxilo terminado em R. Então ele vai perguntar se aquela palavra ela é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra X. O correto, pessoal, seria vocábulo. O vocábulo revólver é acentuado pela mesma regra do que o vocábulo X. Por quê? Porque ele não está dentro de contexto, não tem significação própria, tá, gente? Então tem que dar uma cuidada. Ou seja, ora se chama palavra, ora se chama vocábulo. Portanto, nem todo vocábulo, como eu já disse anteriormente, é uma palavra, mas toda palavra é, sem sombra de dúvida, um vocábulo. Pois muitos linguistas assentam na ideia que, para ser uma palavra, tenha que ter sentido completo, tanto na escrita como na fala, tá? Vejamos o exemplo a seguir. Qual carro que você tem? Aí eu respondo para o nosso colega agora. Celta. Celta, portanto, é uma palavra, pois dentro desse contexto tem significação própria e significação isolada, tá? O vocábulo, por outro lado, pessoal, é uma das partes átonas, tá? Ou seja, ela é fraquinha, que fazem parte do léxico, sendo elas as preposições, conjunções, pronomes oblíquos, os artigos, os quais, não possuindo a capacidade de formar um enunciado, juntam-se a outros elementos, dando origem a um termo fonético, tá?
Realmente, pessoal, depois eu vou colocar aqui que realmente é um conteúdo um pouco abstrato para vocês, tá? Mas como eu salientei, é um conteúdo que não cai em concurso público, tá? E o que acontece a parte da estrutura e formação das palavras, a qual iniciarei falando do morfema. Por que eu vou iniciar falando do morfema? Porque é a menor unidade da língua portuguesa com significado, tá? Mas o que é morfema, pessoal, tá? Morfema para nós, sem sombra de dúvida, é uma unidade, pessoal. É uma unidade o quê? De linguagem que contém um significado. Como assim? O que é um morfema, gente? Vamos colocar aqui de novo? Vamos? Tá. Vou colocar no ladinho aqui agora, tá? Então, estudamos a diferença entre vocábulo e palavra, que nem todo vocábulo é uma palavra, mas toda palavra, sem sombra de dúvida, é um vocábulo, tá? E o que é agora para nós aqui, pessoal? Morfema, tá? Então, morfema, só vou colocar a definição aqui para nós, é a menor unidade de linguagem que contém um significado. Um significado, Fabrício? Como assim um significado? Sim, pessoal, um significado. Incrível que pareça, um significado, tá? Como assim? Sempre tem um hábito nos cursos preparatórios colocar como exemplo número 1 essa expressão aqui, gente, tá? Infeliz. Então aqui agora eu tenho esse elemento aqui caracterizado pelo nosso in, tá? Quem mais agora aqui? Só vou colocar o mais. O nosso dito, que a gente ainda não começou a estudar, nosso radical. Aqui muita gente sabe, sem sombra de dúvida, para nós o nosso prefixo, mas quem aqui? Exato, o nosso dito radical, que é o elemento estrutural básico, aquele que vai servir como base do significado da palavra. Se vocês atentarem agora, pessoal, para esse infeliz aqui agora, o que esse in representa? Vocês concordam comigo que esse in ele não vem sozinho na língua portuguesa, ele vem junto, agregado. A quem? Ao nosso dito radical aqui agora. Concordam? Tá? Porque morfema é a menor unidade da língua portuguesa com significado. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma pessoa feliz, eu posso ter, sem sombra de dúvida, um antônimo, né? Uma pessoa dita não feliz, infeliz. O que acontece? Esse in para nós, na língua portuguesa, representa não. Fabrício, não? Mas ali está representado pelo in? Sim, pessoal. Então, o in para nós agora, ele vai ser, sem sombra de dúvida, um morfema. Porque é a menor unidade da língua portuguesa com significado. Com significado, pessoal. Ah, Fabrício, eu não entendi. Quero mais um exemplo. Tá, vamos colocar. O A mais quem aqui, gente? O A mais o nosso normal. Bom, normal e A normal agora virou quem? Virou um antônimo, tá? É muito comum o IN, o A, até mesmo o IM serem antônimos de palavras. O que acontece? Algo normal e algo anormal. Algo anormal é algo que não normal. Então, apesar de agora eu não ter o não, esse não ele é representado pelo A aqui. O que acontece, gente? Esse elemento aqui para nós é dito quem? Um morfema. É a menor unidade da língua portuguesa com significado, gente, tá? Claro que eu poderia entrar na seara do feliz, que também, sem sombra de dúvida, para nós é um morfema. O normal, sem sombra de dúvida, é um morfema. Os morfemas não são só esses ditos morfemas derivacionais, mas sim a gente tem os nossos morfemas gramaticais. Quem são, por exemplo, dito morfemas gramaticais? Vou colocar exemplo número 1, 2 e 3. Poderia colocar muito bem guri. Ah, mas eu não quero guri, eu quero colocar guris. Então agora o acréscimo do S, apesar agora de eu estar colocando essa palavra sem sombra de dúvida antes no singular, agora no plural, eu estou acrescentando um S.
esse S aqui é o nosso morfema gramatical. Mas o que é um morfema gramatical, Fabrício? São aqueles que possuem uma significação interna, porque o S na língua portuguesa traz a ideia de plural, né, pessoal? Tá? O que acontece aqui? Deixa eu só mudar agora, tá? Então, morfema é a menor unidade da língua portuguesa com significado, né? Então, o morfema eu posso dizer o seguinte, tá? Só vou colocar aqui de novo, morfema, que ele está preso, agregado junto a quem? Então, eu tenho o M mais o nosso dito radical. Então, o morfema sempre vai ter que estar agregado ao nosso dito radical aqui agora. Claro, nesse exemplo aqui, sem sombra de dúvida, eu acrescentei um prefixo, mais um dito radical, tá? Poderia acrescentar quem? Partido radical, mais quem? O nosso dito sufixo, tá? Que certamente é um morfema. Como assim, Fabrício? Poderia muito bem colocar infeliz, então eu tenho agora o nosso morfema e o nosso morfema aqui agora. Esse aqui representado por o nosso radical e esse aqui representado agora pelo nosso prefixo. Ou poderia, sem sombra de dúvida, ter esse exemplo aqui, felizmente, representado agora feliz agora pelo nosso radical e esse mente aqui agora pelo um sufixo adverbial, porque vai formar advérbio na língua portuguesa. Então esse mente representa o modo, tá? Então ele é a menor unidade da língua portuguesa com significado, tá? Claro, vamos estudar depois os nossos ditos, sem sombra de dúvida, afixos. Os nossos afixos aqui agora são quem? O prefixo mais o nosso sufixo. Também conhecido por morfemas derivacionais. A gente tem que dar uma cuidada nesse conteúdo, tá, gente? Porque um é um morfema que um morfema gramatical, outro é morfema derivacional, o outro também conhecido por morfema lexical, porque é o próprio léxico, ou seja, realmente é a própria palavra, e assim sucessivamente, pessoal, tá? O que acontece agora aqui? Após perpassar esse conteúdo denominado morfema, que é a menor unidade da língua portuguesa com significado, que eu coloquei um prefixo na frente, um sufixo depois e até o nosso radical, ou seja, caracterizei agora esse prefixo, sufixo como os nossos afixos, que também eles têm um nome aqui agora dito como o nosso morfema derivacional. Então é aquele que se une ao morfema lexical, ou seja, ao próprio radical, são os ditos sufixo e prefixos, tá? O que acontece agora aqui, pessoal? O primeiro conteúdo a ser estudado, sem sombra de dúvida, é o nosso dito radical. O que é o radical para nós? Vamos dar uma estudadinha ali? Vamos? Então, vamos lá. Faltar agora a parte de quem? Toda a explicação aqui do normal, do anormal, tá? Aqui agora esse A representa o não. Então, é um morfema, que é a menor unidade da língua portuguesa com significado, tá? Então, os morfemas, eles não podem vir sozinhos, eles têm que vir sempre agregado junto ao nosso próprio dito radical. Então, os morfemas estarão sempre presos a um radical, pois não podem aparecer sozinhos, tá? Continuando, radical ou raiz, lembrando que aqui tem uma distinção, pessoal, entre radical versus raiz, tem que cuidar, tá? Radical, pessoal, é diferente de raiz e raiz é diferente de radical, tá? Atentem para isso aqui, que isso aqui não é bem assim. Por quê, pessoal? Tem que cuidar. Quando falamos em raiz, esse raiz é o elemento originário, é irredutível e que se concentra a significação das palavras, consideradas do ângulo histórico, tá, gente? Então, esse aqui é quase não estudado, mas até pela própria gramática normativa e descritiva. Porque isso aqui é estudado mais pela gramática histórica, tá? Quem se preocupa seria a gramática propriamente dita histórica. E o que acontece agora aqui, pessoal? Radical é o nosso elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado nas palavras, tá? Então, o radical é o elemento básico e significativo das palavras, consideradas sob o aspecto gramatical e prático.
dentro da língua portuguesa atual, tá? Então tem que dar uma cuidada. Há uma distinção muito grande entre raiz e radical, tá? Em gramática descritiva, é o elemento irredutivo, elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado da palavra, tá, gente? O que acontece agora aqui? Vamos dar uma estudada no nosso dito radical? Vamos lá, então. Se eu tivesse, por exemplo, agora aqui, gente, tá? Vou colocar exemplo número 1, exemplo número 2, exemplo número 3. E na sequência, exemplo número 1, exemplo número 2 e exemplo número 3. Tivesse ferro, ferreiro e depois na sequência ferragem. Tivesse agora na sequência pedra, pedreiro e pedrinha. Onde é que está o nosso radical, que é o elemento estrutural básico? Aquele que vai servir como base do significado da palavra. Sem sombra de dúvida, no exemplo número 1, 2 e 3, aqui é caracterizado pelo fer. Sem sombra de dúvida, no exemplo número 1, número 2 e número 3, é caracterizado sob pedra. Tá? Então, depois, se vocês verificarem aqui agora, nós temos quem? Nós temos um o. Nós temos quem? Nós temos o eiro. Nós temos quem? Nós temos o nosso dito agem. Então, pedra, nós temos de nosso dito a como nosso, obviamente, sufixo, sufixo, sufixo e sufixo. Nós temos o nosso radical mais o nosso sufixos. Nós temos o nosso radical mais o nosso dito sufixo, tá? Então, fer e pedra, tá? Então, o radical é o nosso elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado da palavra. Pedra é o nosso radical, que é o elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado das palavras. O que acontece aqui? Esse radical, ferro, ferreiro e ferragem, ou seja, fer, esse radical, pedra, pedreira e pedrinha, representado por pedra, nós fomos estritamente o que, pessoal? Tem que cuidar, estritamente visuais. Por que visuais? Porque vocês olharam P, E, D e R no primeiro exemplo, copiaram assim no segundo e no terceiro. O que vocês fizeram agora aqui? Fizeram a mesma coisa, né? Tá. O que acontece? Esse conteúdo, quando a gente estuda ele, a gente estuda sempre ele concomitante com outro conteúdo. Qual conteúdo, pessoal? A gente estuda concomitante com as nossas ditas o que? Palavras cognatas. Como assim palavras cognatas? O que são palavras ou famílias etimológicas? O que são palavras cognatas? São palavras que provêm, são palavras que advêm do mesmo radical, gente. O que quer dizer isso aqui? Se eu pegasse exemplo número 1, exemplo número 2, exemplo número 3 e exemplo número 4, eu pegasse lácteo, lactante, colocasse o exemplo agora de laticínio, tá? Laticínio, e colocasse o exemplo de leiteria, notem agora nessas palavras aqui, exemplo número 1, exemplo número 2, exemplo número 3 e exemplo número 4, em que eles são diferentes do ferro, ferreira e ferragem, pedra, pedreira e pedrinha, porque agora eles não apresentam o mesmo radical. O que acontece, pessoal? Lácteo é o que representa leite. Lactante é a mulher que produz leite. Olha que curioso. Laticínio produz o que? Fabrica o que? Leite. E leiteria tem a ver, sem sombra de dúvida, com leite. O que são palavras cognatas ou da mesma família etimológica, pessoal? São palavras que provêm, são palavras que advêm do mesmo radical. Então, aqui agora, o radical dessa palavra, sem sombra de dúvida, é lac. Lac, para nós, representa leite, tá? Fabrício, então eu vou ter que agora pegar
uma gramática normativa, uma gramática descritiva e sair a decorar todos os nossos radicais de origem grega e radicais de origem latina? Não, pessoal, não tem como. Por que não tem como? Porque a língua portuguesa, como eu falei para vocês, ela é composta de mais ou menos 380 mil palavras. E vocês não precisam saber os radicais de origem grega e os radicais de origem latina. Esse conteúdo a gente estuda ele, mas o que acontece? Vocês têm que cuidar. São muitos radicais de origem grega, são muitos radicais de origem latina, são muitos prefixos na língua portuguesa, são muitos sufixos na língua portuguesa. Então é um conteúdo, pessoal, que tem uma extensão muito vaga, tá, de material aqui. Então, o que acontece? Quando cai uma questão dessa daqui, onde ela pergunta o radical de origem grega ou até mesmo radical de origem latina, ela está simplesmente não privilegiando o aluno que estuda, tá? Porque vocês não são obrigados a saber radical de origem grega ou até mesmo radicais de origem latina. Por exemplo, vamos pegar agora, vou pegar mais um aqui só como exemplo, gente. Poderia muito bem pegar aqui, ó, agrário, agrícola e até mesmo agricultor. Olha que curioso, pessoal. Olha aqui como esse conteúdo é bem complicado. Para mim, pessoal, a meu ver, é um dos conteúdos mais difíceis. Por que mais difícil? Porque a língua portuguesa, pessoal, não só a língua portuguesa, mas a língua como um todo, ela nasce do grego e do latim. E o que acontece? Certamente, eu vou fazer só uma linha do tempo aqui, claro, obviamente uma linha bem curta, né, gente, tá? O que acontece? Vou pegar uma data específica, vou pegar a data de 1300, tá? DC, ponto D, ponto C. O que acontece agora aqui? Vocês concordam comigo que quem falava nessa época aqui determinadas palavras e agora, em 2019, não fala as mesmas palavras que eram faladas aqui, pessoal? Sim, todo mundo concorda. Por quê? Porque agora a língua portuguesa, ela é uma língua viva, ela tende a sofrer modificações. Então, quem falava desse jeito aqui, até as mesmas palavras que estavam aqui, elas o quê? Percorreram essa linha do tempo agora aqui e se modificaram em um momento ou outro aqui dentro. E o que acontece? Chegou aqui, talvez modificado ou até mesmo não venha a existir mais essa palavra. Um exemplo típico é o vós-me-se, virou agora o você e agora, pessoal, pelo nosso WhatsApp até mesmo o seu VC, tá? Então é uma supressão total da palavra aqui. Olhem para cá, pessoal. Onde é que está o nosso radical? Essa é um pouquinho mais fácil, né? Porque agri e até mesmo agri. Mas o que é agri, Fabrício? Agri, pessoal, agora para nós tem a ver com quem? Tem a ver com campo. Agricultor, então uma pessoa que trabalha, que mexe, que lida com o campo. Agrícola tem a ver, sem sombra de dúvida, com campo. E agrário tem a ver com campo, tá? Então, radicais de origem grega, radicais de origem latina, pessoal, não tem como vocês aprenderem, não tem como vocês decorarem esse conteúdo, tá? Muita gente parte do pressuposto da decoreba, não dá para decorar, porque decorar esquece. Vocês têm que compreender a vastidão desse conteúdo aqui, tá? É bem normal, gente, é bem normal bater esse pavorô por enquanto, tá? Mas o que acontece aqui agora? Esse conteúdo é um conteúdo que eu recomendo vocês darem uma olhada nos radicais de origem grega e até mesmo os radicais de origem latina uma vez por semana, só para ter conhecimento. Como assim conhecimento? Eu vou na hemodiálise, tá? Como assim hemodiálise? Hemodiálise. Hemo significa então sangue? Então certamente tu vai mexer algo relacionado a sangue lá. Fabrício, eu sou apaixonado por biologia. Biologia. Bio para nós significa o que, gente? Isso mesmo, vida. Olha que curioso. Então, radicais de origem grega, radicais de origem latina, tem
uma vastidão, pessoal, tá? Obviamente não é infinito, é finito, mas esse finito, pessoal, é muito extenso. O que vocês têm que cuidar após terminado esse conteúdo de radicais aqui de origem grega e radicais de origem latina? Vocês avançarem sem sombra de dúvida para quem? O nosso outro conteúdo, tá? Que são as nossas ditas quem? Desinências. Desinências, pessoal, vocês têm que ter o numeral cardinal número 2. Por que o numeral cardinal número 2 aqui? Vamos dar uma olhadinha agora? Vamos? Só pautar aqui, pessoal, onde eu explico, tá? Então, radical é nosso sufixo aqui agora. Fer, pedra, 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 tá? Aqui ficou ferro, ferreiro, ferragem, pedra, pedreira e pedrinha, tá? Como eu expliquei, palavras cognatas são palavras que provêm, são palavras que advêm da mesma origem etimológica, tá? Olha como é complicado esse conteúdo, pessoal. Corpo, corporal, incorporar, corporação, corpúsculo, depois muda, tá? Fugir, em foges temos a raiz alterada, fugaz, refúgio, subterfúgio, transfuga, tá? Bem complicado esse conteúdo, pessoal, bem complicado mesmo, tá? Qual o conteúdo que nós estamos avançando agora? As nossas desinências nominais. As nossas desinências nominais são elementos, pessoal, são elementos mórficos aqui dentro também, tá? Esses elementos mórficos, conhecidos como quem? Morfemas gramaticais, estão dentro de quem? Dentro do próprio radical ali agora, tá? Dentro da própria estrutura da palavra, que se junta ao radical para marcar as flexões de gênero masculino, feminino e até mesmo de número singular ou plural. Vejamos como isso ocorre através do exemplo a seguir. Clássico, clássico, clássico aqui, pessoal, exemplo de meninas, tá? Vou colocar aqui, ó, meninas. O que acontece aqui agora? Notaram que tem um acréscimo de um A aqui e depois na sequência um acréscimo de um S? Tá, então vou só tirar e vou colocar aqui de novo. A e depois tu tem um acréscimo de quem? Um acréscimo de um S. O que acontece? Esse A aqui, sem sombra de dúvida para nós, é um morfema. Mas um morfema o quê? Um morfema gramatical, tá? Mas o que é esse morfema gramatical aqui, Fabrício? Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Porque uma hora tu fala em morfema gramatical, outra hora tu fala em morfema lexical, outra hora tu fala em morfema derivacional. Vamos lá, gente? Então, o que é para nós, resumindo? Morfema lexical é diferente de morfema gramatical, que é diferente de morfema, tá? Que é diferente de morfema derivacional, tá? Então aqui, pessoal, morfema lexical, só vou colocar agora aqui, tá? Depois vocês preenchem. É aquele que não pode faltar na palavra. Carrega o significado. Podemos dizer que o radical é o nosso dito morfema lexical. O que é o morfema agora, pessoal? Número 3 aqui. Derivacional, tá? Vou falar, depois vocês param o vídeo e só copiem novamente. Morfema derivacional, também conhecido por afixo, prefixo e mais sufixo. É aquele que se une ao morfema. São os ditos afixos, ou seja, o que é algo afixo? Afixo, o próprio afixo tu já tem um morfema. Esse A representa não. Então é algo não fixo. Dito quem? Dito prefixo, mais que o nosso dito sufixo. Não necessariamente tem a condição de ter os dois. Tu pode ter um, como tu pode ter o outro, tá, gente? A própria palavra aqui agora, o próprio radical também é um morfema. E depois, para terminar essa partezinha aqui, nós temos que o nosso morfema dito morfema gramatical. São aqueles que possuem uma significação interna, pessoal. O que é esse morfema gramatical? Ora ele vai sinalizar
uma desinência nominal de gênero feminino, que é o caso aqui, ou outra hora ele vai sinalizar uma desinência nominal de gênero masculino, menino. Ora ele vai sinalizar uma desinência nominal, ok, de número plural, ora de singular. Então vocês estão trabalhando agora com os nossos ditos que morfema gramatical de gênero feminino e morfema gramatical de número, dito quem aqui agora, nosso plural, tá? Fechou? Conseguiram compreender aqui, pessoal? Qualquer coisinha, só me mandar, tá? Um comentário ali, gente, tá? O que acontece? Perpassando esse conteúdo, pessoal, nós vamos avançar agora para quem? Para as nossas ditas desinências, tá? As nossas desinências verbais. Essas sim, pessoal. Essas são as mais importantes daqui de dentro, tá? O que é uma desinência verbal? Tá? Desinência verbal, pessoal, tem comando aqui dentro. Então vocês têm que trabalhar com numeral cardinal número 2. Como assim o numeral cardinal número 2? De novo, Fabrício? Sim. Vou colocar o número 1 aqui, pessoal, e mais o número 1 aqui, tá? Então vocês têm que trabalhar com a desinência modo, temporal e a desinência número pessoal. O que acontece aqui, gente? Lembrando que quando a gente trabalha com a desinência verbal, nós estamos a tratar apenas especificamente os nossos ditos verbos. Quando estamos a tratar com a desinência nominal, que não é o caso aqui, porque aqui é verbal, nós estamos a tratar com nome. Então, vou pegar agora, pessoal, o aqui, essa partezinha aqui, ó, a número pessoa. O que é a desinência número pessoal? Indica quem aqui dentro, pessoal. Qual o exemplo que está ali? Desinências verbais indicam nos verbos o tempo e o modo, desinência modo temporal, a pessoa e o número, desinência número pessoal. Como assim? Vou só trazer agora aqui novamente, tá? Então, só repetindo, desinências nominais são elementos mórficos que se juntam ao radical para marcar as flexões de gênero, masculino, feminino e número singular ou plural. Vejamos como isso ocorre na prática. Então tem aqui, pessoal, aqui é um caso típico de um morfema gramatical de gênero feminino e aqui é um caso típico de morfema gramatical de número plural, tá? O que acontece? Olha as desinências verbais aqui agora, tá? O que acontece com as nossas desinências verbais? Para que eu possa entender, sem sombra de dúvida, uma desinência verbal, eu tenho que trazer para vocês uma palhinha do conteúdo denominado pronomes, tá? Os pronomes pessoais do caso reto, quem são eles, pessoal? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós e na sequência eles ou até mesmo elas. O que acontece com os nossos pronomes? Os nossos pronomes na língua portuguesa vão indicar o gênero, tá? Masculino e feminino, número singular e plural e o grau? Não, pessoal. Gênero, número e pessoa. Então, são as pessoas do nosso dito discurso. O que acontece? Essas desinências número pessoal se encontram aqui dentro, pessoal. O que tem aqui? Primeira, segunda e terceira pessoa do exato, singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural aqui dentro. Eu vou colocar aqui, pessoal, uma caixinha, tá? Essa caixinha aqui agora, eu vou dividir ela, tá? Eu vou fazer desse jeitinho aqui agora, tá? Para que a gente possa entender essas nossas ditas desinência número pessoal. São extremamente importantes na parte de verbos. Como assim? Nada, S, nada, mos, is e m, tá? Então, nada, S, nada, mos, is, m. Vou conjugar um verbo aqui, pessoal, para vocês entenderem que essas desinências número pessoal vão estar presente, quer dizer, não vão estar presente no eu, tá? Vão estar presente no tu
não vão estar presentes no ele ou ela, vão estar presentes no nós, vão estar presentes no vós e vão estar presentes no eles ou até mesmo elas. Vou pegar, pessoal, um verbo regular para a questão de didática, porque ele não sofre alteração radical, no nosso presente do indicativo, tá? Então, presente é um fato que anda acontecendo agora, um fato atual, um fato que anda acontecendo agora. Indicativo é um fato certo, tá? Um fato preciso. O que acontece? Cantar. Vou pegar o cantar. Cantar. Como é que fica o cantar no presente do indicativo? Um fato certo, um fato atual. Fato certo, um fato atual, um fato do agora. Cantar fica eu canto. Ó, olha aqui. Não tem nada aqui. Depois fica tu olha ali, gente. Cantas. Ele ou ela canta. Não tem nada. Nós cantamos. Vós cantais. Eles ou elas cantam. Então, pessoal, a nossa desinência número pessoal agora aqui é quem? O nada. Na primeira pessoa do singular, o S. Na segunda pessoa do singular, o nada. Na terceira pessoa do singular, o mos. Na primeira pessoa do plural, o is. Na segunda pessoa do plural, o M. Na terceira pessoa do plural. Nada, S, nada, mos, is, M. O que acontece, pessoal? Vou pegar o exemplo número 1 aqui, ó. Olha aqui. Cantávamos. Cantávamos. Se vocês notarem aqui agora, o último elemento que tem aqui, ele tem um nome agora. É uma desinência nominal ou uma desinência verbal? Ah, peguei vocês, porque aqui é uma desinência o quê? Desinência verbal. O quê? Número pessoal ou modo temporal? Desinência verbal, número pessoal. Porque agora, pessoal, o que acontece? Nada, S, nada, mos, is e M. Primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira e segunda, terceira do plural, tá? Isso aqui é bem fácil, pessoal. Esse conteúdo aqui ele é mais visto, tá? Essa desinência verbal, mais necessariamente nossa número pessoal, é mais visto aonde esse conteúdo? Ele é mais visto lá na parte de termos, lá na parte do período simples. Por quê? Porque existe um conteúdo denominado elementos de coesão. E dentro dos elementos de coesão existe a elipse, que é a omissão de um termo facilmente subentendido. Esse termo, pessoal, para que ele não venha a se repetir, ele é subentendido, suprimido. E aqui o termo suprimido, sem sombra de dúvida, se nós olharmos para a nossa desinência número pessoal aqui, nós suprimimos quem? O eu? O tu? O ele ou ela? Não, né, gente? Nós suprimimos quem? O nós. Então aqui fica quem? Nós cantávamos pela manhã. Poderia ser um exemplo, tá? Então, agora vou trabalhar com vocês a nossa dita desinência modo temporal. O que é a nossa desinência modo temporal, gente? Vou colocar aqui novamente o cantávamos, tá? Cantávamos. Muitos dos alunos, agora para localizar se está no pretérito perfeito, se está no pretérito mais perfeito, se está no presente indicativo, se está no futuro do presente, se está no futuro do pretérito, vai conjugar todos os verbos no eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Não precisa, pessoal. A gente sabe que aqui é o verbo cantar. Então, a gente deveria conjugar como? No pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente,
Deixa eu só trocar aqui, vou botar pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, vou colocar futuro do subjuntivo primeiro, eu acho que fica mais fácil para compreensão, tá? Futuro subjuntivo, vou colocar o pretérito imperfeito do subjuntivo, vou colocar o pretérito imperfeito do indicativo, vou colocar o futuro do presente e vou colocar o futuro do pretérito, tá? O que acontece aqui, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui agora. Pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, futuro subjuntivo, pretérito perfeito subjuntivo, pretérito imperfeito indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito. Ai, meu Deus, vamos conjugar verbo? Não, pessoal, não vamos conjugar. Por quê? Porque vocês estão estudando agora as nossas ditas quem? Desinências verbais, que são divididas, sem sombra de dúvida, pessoal, sem sombra de dúvida, em duas. Então, a modo temporal e a nossa dita número pessoal. O que acontece aqui? Aqui já estudamos, né? Nada, S, nada, mos, is e o nosso M aqui agora, tá? O que acontece aqui, pessoal? A nossa desinência modo temporal está aqui. Se vocês pegassem e desmembrassem agora esse verbo, era Kant, porque é o nosso dito radical, que é o nosso elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado da palavra, o a, o vá e, sem sombra de dúvida, o nosso mos aqui agora. Já sabemos dois elementos, radical, que é o nosso elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado das palavras, e o nosso mos, que é a nossa desinência nominal, desinência verbal, né? Então, a desinência número pessoal aqui agora. Esse vá aqui, pessoal, é a nossa desinência modo temporal. Desinência modo temporal. Por que é a nossa desinência modo temporal? Porque agora, pessoal, aqui o verbo é era, aqui ele é R, aqui ele é SSE, aqui ele pode ser ia ou vá, aqui ele é urei e aqui ele é uria. Por exemplo, o verbo cantar, eu cantaria. O verbo cantar, eu cantarei. O verbo cantar, eu cantava. O verbo cantar, se eu cantasse. O verbo cantar, quando eu cantar. O verbo cantar, quando eu cantara. O que acontece aqui, pessoal? Agora, você sabendo o posicionamento das nossas desinências aqui agora, elas sempre vão operar desse jeito, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Claro, obviamente, nós estamos a tratar agora com o verbo regular. Poderia muito bem colocar um verbo irregular aqui. Talvez o por ou pôde, diferente do nosso pode. Porque o pôde, pessoal, está no pretérito perfeito. Nosso pode está no presente do indicativo, tá? Então ele pode, tá? Eu pude, tu pudeste, ele pôde, nós pudemos, vós pudestes, elas puderam. Então são verbos irregulares. O que vocês têm que cuidar? Casualmente, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, nós estamos a tratar com verbos, tá? Então aqui é nada, S, nada, mos, is e M. Tem que cuidar um pouquinho, porque que é importante a gente dar uma cuidado. Porque às vezes, por uma questão eufônica, dá uma trocada nessas desinências. Como assim uma trocada? A tendência é que elas estejam presentes, pessoal. Aqui eventualmente pode trocar por um E, tá? Para uma questão eufônica, com som bonito. Aqui pode dar uma trocada por des. Aqui pode ser que não tenha o S, tá, gente?
que ele pode ser que tenha o S apenas aqui no vós, não tenha no tu, e assim sucessivamente, tá? Como assim, Fabrício? Me explica de novo e depois me retoma esse quadro. Sim, pessoal, vou explicar, calma ali, tá? Vou colocar aqui agora para nós o nosso dito, vou colocar um acento diferencial aqui, vou colocar o nosso pode, que é diferente, sem sombra de dúvida, no nosso pode. Lembrando que esse conteúdo ele foi pautado aonde? Ele foi pautado na parte de acentuação gráfica. Que lá na parte de acentuação gráfica eu falei de quem? Do acento diferencial. Que vocês devem cuidar com o numeral cardinal número 3. Por quê? Porque o acento diferencial ele troca até mesmo quem? A classe gramatical. Ele pode também evidenciar a nossa pronúncia e até mesmo o sentido da palavra, tá? Tanto é verdade que quando tu pronuncia pode, a nossa pronúncia é com acento quem? Circunflexo, ou seja, vai marcar o timbre fechado, então pronúncia, diferente do nosso pode aqui. Tem um outro elemento que é o nosso por, que é diferente do por. Então agora mudou a classe gramatical aqui, pessoal, tá? Esse cara, sem sombra de dúvida, é o nosso verbo. E esse aqui, sem sombra de dúvida, é a nossa dita preposição, tá? Mas isso não é objeto agora. O objeto agora é saber a nossa desinência modo temporal e a nossa desinências número pessoal. Nada, S, nada, mos, is, m. Só atentem, pessoal, só atentem porque deem uma cuidadinha aqui agora. Deem uma cuidadinha aonde, pessoal? Vamos dar uma cuidadinha agora nessas desinências. Vamos conjugar uma por, que é diferente do nosso dito por novamente ali, tá? Ou vamos conjugar o pode do pode. Eu acho que fica bem melhor, né, gente? Então vamos lá. Sabemos que o nosso pode é diferente do nosso pode. Concorda comigo? Pode, timbre fechado, marcando quem? O timbre fechado aqui. E o nosso pode, o nosso timbre aberto. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Isso aqui vai servir para os dois agora concomitante aqui, gente, tá? Então vou colocar aqui agora para nós fazer isso aqui. O que que acontece aqui, pessoal? Pode, tá? Com timbre fechado, ele tá agora onde? No nosso dito pretérito perfeito do indicativo. E o nosso pode estar no presente. Então, pode é eu, pude, tá? Tu, pudeste. Olha como muda agora aqui, gente. Teoricamente deveria ser como nada, S, nada, mos, is e m. Então, o primeiro deu certo, o segundo já não deu. Concorda comigo? Eu pude, tu pudeste, ele ou ela pôde, nós pudemos, ó, já deu certo de novo, vós pudestes, ó, por isso que aqui em cima não tem, senão seria quem? Pudestes e pudestes, tá? Então, fechou na primeira, na segunda não deu certo, na terceira deu certo, na quarta deu certo, tá? Vós pudestes, eles ou elas, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, né? Concorda comigo? Então, fechou aqui, fechou o primeiro, fechou o segundo, fechou o terceiro, tá? Fechou o quarto, olha o quinto. O quinto é com isso. Então, é vós pudestes? Não. Então, aqui, como eu disse para vocês, trocou agora por quem? Trocou por esse. Então, já não deu certo. Eles, elas puderam. Já voltou aqui, pessoal. Tá? Foi? Então, aqui, pode vai ficar como exato. Eu posso. Tu podes. Ele ou ela pode. Nós podemos, vós podeis, eles ou elas podem. Então aqui, sem sombra de dúvida, nada, S, nada, mos, is e m.
Fechou, 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 fechou e fechou. Tudo certinho nessa parte aqui, pessoal, sem erro algum, tá? Aqui vai sofrer alteração, pessoal, justamente porque, obviamente, aqui se repete com quem? Se repete com esse elemento aqui agora, como vocês estão muito bem a anotar aqui, ó. Se repete e se repete. Se eu colocasse o S, eu não saberia se era o tu ou estaria falando no nosso vós. Então, permanece no vós e no tu ele tira o S aqui. O que que acontece também por uma questão ofônica? Tu tira o I e tu coloca o ES aqui, tá? Então, pessoal, o que que acontece agora? Trabalhado quem? As nossas desinências número, pessoal, e as nossas desinências modo temporal, vamos avançar para outro elemento. Só vamos dar uma recapitulada aqui agora. Como muito bem eu coloquei, quadro para melhor compreensão do conteúdo. Então, singular e plural. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, nada, S, nada, mos, is, M. O que que acontece aqui, pessoal? Eu acabei desmembrando o nosso dito verbo. Então, Kant é nosso radical, que é o elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado da palavra. O A ainda não estudamos, que é o conteúdo da vogal temática, que é a vogal que em alguns casos ela vai se agregar, ela vai se juntar ao radical, preparando para receber quem? A nossa desinência verbal e a nossa desinência verbal aqui agora. Uma a modo temporal e a outra a número pessoal. Porque na verdade quando a gente colocamos, não existe Kant, vamos, né? Tem que ter esse A, que é a nossa vogal temática aqui, no caso de primeira conjugação. Então, as vogais temáticas são as vogais que, em alguns casos, vão se agregar, vão se juntar ao radical, preparando para receber a desinência. Vogais temáticas na língua portuguesa, pessoal, sem sombra de dúvida. A vogal temática são de primeira conjugação, vogal temática de segunda conjugação e vogal temática de terceira conjugação. Lembrando que é ar, ir, ou as suas formas ditas formas flexionadas, ar mais em, mais em e até mesmo ir mais em. Então, vogal temática de primeira conjugação, cantar e nadar. Vogal temática de segunda conjugação, correr, percorrer. Vogal temática de terceira conjugação, partir e sair. Vou parafrasear, pessoal, Domingos Pascoal Segala, que ele vai nos dizer que na língua portuguesa existe aproximadamente 11.000 verbos, pessoal, tá? Então, o que a gente deve cuidar aqui agora? A gente deve cuidar que as vogais temáticas, sem sombra de dúvida, elas se caracterizam em ar, e ir, ou até mesmo ar mais em, que eu posso falar o que? Cantar, e que eu posso falar muito bem como cantarem, pessoal, tá? Que a gente tem o que é mais em, que eu poderia muito bem falar em vender ou venderem, e agora quem? O ir mais em, que é partir e partirem. O que que acontece aqui, pessoal? A vogal temática é a vogal que ela vai se agregar, é cante, mais a, mais vá, mais mos. Vou colocar um outro aqui, é vende, mais e, mais sse, mais mo. Transformando isso aqui em vendêssemos, tá? Então, vender, vendêssemos, cantar. Vamos aqui agora. O que que acontece, pessoal? Temos nosso dito radical, que é o elemento estrutural básico. Aqui tu tem a vogal temática de primeira conjugação. Aqui nós temos a desinência modo temporal, que aí vocês têm que saber que está agora em quem? Pretérito imperfeito da onde? Pretérito imperfeito do indicativo. E aqui o mos, que esse verbo foi conjugado aonde? Na primeira pessoa do plural, tá? Aqui tem o nosso dito radical, que é o elemento estrutural básico. Aqui a vogal temática é a vogal que em alguns casos ela vai se agregar, se juntar ao radical. No caso da vogal temática de segunda conjugação,
Aqui nós estamos trabalhando também agora com a desinência modo temporal e aqui a nossa desinência número pessoal. Lembrando que isso aqui são as formas nominais, tá? E uma das formas nominais caracterizada aqui, pessoal, sem sombra de dúvida, é o infinitivo. Ou seja, aquele verbo ainda que ele não foi o que? Conjugado. Claro, se vocês tiverem abajur, sem sombra de dúvida, terminou em ur. Isso não quer dizer, pessoal, que existe o verbo abajur, né? Eu abajo, tu abajas. Não, tá? Porque as vogais temáticas são apenas ar, er e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Calma, né, pessoal? Calma, que vocês vão estar me perguntando: ah, Fabrício, mas mulher terminou em ER aqui agora, então é verbo? Não, pessoal, não é verbo, né? Tá? Tem que dar uma cuidada aqui também. Verbo é toda vez que vocês conseguem conjugar. Aqui vocês não conseguem conjugar. Aqui vocês também não conseguem conjugar, tá? Então vocês têm que cuidar. O único verbo que a gente tem uma exceção aqui é o por, porque o por, a origem etimológica dele é de segunda conjugação, tá? Aqui é a única que vocês têm que dar uma cuidada agora, segunda conjugação. Então, o por, ele entra aqui, pessoal, agora na segunda conjugação, tá? O que acontece? Vocês agora têm radical, que é o elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado das palavras. O E, a vogal temática, que é a vogal que em alguns casos agrega-se ao radical, preparando para receber as desinências. Depois recebe concomitante a isso a desinência modo temporal e a número pessoal, tá? Lembrando que essa número pessoal pode ser que ela não esteja presente, como o nada, né, gente, da primeira pessoa do singular, S, depois o nada na terceira pessoa do singular, o mos, o is e o m, assim concomitante, tá? Cuidem, pessoal, atentem para isso aqui. Eu sei, não é um conteúdo muito fácil, tá? Mas tem que estudar, pessoal. Com os concursos se aproximam a passos largos. O que acontece agora aqui? O radical já acrescido da vogal temática denomina-se o que? Tema. O que é isso, gente? É o vende mais o e, tá? Que é o radical já acrescido de quem? Da vogal temática aqui agora, tá? Que é a vogal que em alguns casos vai fazer o que? Segregar, se juntar ao radical. Então, é vender. Se eu tivesse agora, pessoal, por exemplo, um verbo vender mais urá, tá? Então fica vender, tá? Opa, só colocar aqui, que aqui é o radical, tá? É vende, que é o nosso radical mais a nossa vogal temática, é o nosso radical mais a nossa vogal temática aqui agora. Opa, só colocar aqui também, tá? Deixa eu ver se lá fechou tudo certinho. Então é vender mais o e, que fica venderá, tá? É vender mais ra, vai ficar igual a vender, né? Tá? Porque vender é o nosso dito quem? Radical, que é o elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado da palavra. O e é a nossa vogal temática de segunda conjugação. Então, radical já acrescido da vogal temática denomina-se quem? Denomina-se tema. E aqui agora tu tem quem? Uma desinência modo temporal, que está agora no pretérito dito, pretérito mais que perfeito, porque vocês têm agora a desinência modo temporal, que é o ra. Feito, pessoal, conseguiram compreender essa partezinha? Vamos dar mais uma lida lá agora? Então, vogal temática de primeira, segunda e terceira conjugação ali, tá? Fechou? O que acontece agora, pessoal? Agora nós temos nossos ditos morfemas derivacionais. Quem são eles? Os nossos ditos afixos. São elementos mórficos, os quais se agregam, se juntam, se amalgamam ao nosso radical. Para isso temos então os prefixos antes e os sufixos depois, os quais passamos a estudá-los. Então, o prefixo, pessoal, lá na parte de processos de formação das palavras depois, eu vou resgatar esse conteúdo que ele não vai ser chamado mais de prefixo.
ele vai ser chamado de derivação prefixal. É a mesma coisa, tá? Então, se eu tiver clássico exemplo, pessoal, para a questão de didática, feliz, nosso radical que é o elemento estrutural básico. Depois temos na sequência o nosso in, que é o nosso morfema, a menor unidade da língua portuguesa com significado, infeliz. Depois, nosso sufixo, lá na parte de estrutura e formação das palavras, vai ser chamado de derivação sufixal, tá? Então, é o elemento mórfico que ele vem depois, tá? Então, o nosso radical, que é o elemento estrutural básico, também conhecido por morfema, que é a menor unidade da língua portuguesa com significado, mais o elemento mórfico, no caso aqui o nosso sufixo adverbial, porque ele forma advérbio na língua portuguesa, o nosso mente representado pelo modo, felizmente é o modo ali agora. Tá, pessoal? Vocês conseguiram entender essa partezinha aqui agora? Foi? Conseguiram? O próximo vídeo, pessoal, vai entrar onde? Vai entrar na parte de processos de formação das palavras, que eu gosto sempre de trabalhar a composição por justaposição, juntamente com a parte de aglutinação, tá, gente? Então acompanhe, ativa o sininho, siga lá, acompanhe o meu Instagram, Professor Fabrício Schmidt, acompanhe a minha página no Facebook, Professor Fabrício Schmidt, e acompanhe, pessoal, obviamente no YouTube, tá? Assistam, compartilhem, pessoal, deem o link, ativem o sininho, que eu vou disponibilizar cada dia mais e mais vídeo de maneira gradual para vocês. Meu muito obrigado, pessoal, e até a próxima.